Na unidade sufocante de agosto de 1942, um exército que se julgava dono da noite. Neste programa, analisaremos como a Alemanha, à beira da vitória, seguiram para uma pista que julgavam cair em horas. Em vez disso, a própria ilha parecia mudar de lado. Mosquitos vinham em nuvens, rios escondiam doenças e cada matagal ocultava uma linha de tiro. O que os oficiais japoneses viam como limpeza rápida foi a primeira rachadura no espelho de um império, provando que a coragem cede ao colidir com sistemas. Fique até o final para o momento em que a selva deixa de ser cenário e se torna uma arma, e inscreva-se para mais reviravoltas desconhecidas da Segunda Guerra Mundial. Agosto de 1942, as Salomão respiram como uma fornalha. Fuzileiros da 1ª Divisão de Fuzileiros Navais tomaram uma pista inacabada em Lunga Point, vendo o horizonte queimar com cruzadores aliados afundando em Savo. A comida é racionada, a munição é contada, caixas ficam na praia sem navios para substituí-las. De Tóquio, a imagem parece diferente. Relatos da China e das Filipinas ainda ecoam. Americanos são moles, oficiais cautelosos, a noite é sua fraqueza. Nesse mito, entra o coronel Kiyonao Ichiki, uniforme impecável, determinação afiada, certo de que um ataque noturno pode apagar uma pista ao amanhecer. Ele desembarca uma vanguarda por destroyer, uma lâmina silenciosa deslizada sob a lua. Batedores avançam por entre o capim kunai e palmeiras. A selva se fecha atrás deles como uma porta. Vêem arame, covas rasas e uma foz de rio que os mapas mal indicam. Sem clarões, rastros de tanques ou rugido de motores, apenas uma fina linha de homens assustados. Ichiki interpreta o silêncio como medo, não como estratégia. Dentro do perímetro, os americanos não se gabam, eles planejam. Os fuzileiros do tenente-coronel Leonard Creswell posicionam metralhadoras Browning refrigeradas a água, canhões de 37 mm com munição de fragmentação, morteiros e artilharia para a margem oposta. Cartões de alcance multiplicados, linhas reforçadas. Banco de areia vira matemática. A primeira colisão não é a batalha que Ichiki planeja, é um aviso. A patrulha do capitão Charles Brush encontra inimigos, os elimina e recupera documentos que reescrevem a estimativa do inimigo. A força é maior, a intenção é imediata. General Van de Grift move forças ao rio, tecendo uma armadilha de fogo e paciência. Ao anoitecer, o suor paira como chuva. Mosquitos rondam os capacetes, e além das palmeiras, uma coluna se forma. O espírito está vindo, a geometria está esperando. A meia-noite se acumula nas palmeiras. Ao largo, destroyers aguardam para atacar. A maré levanta o banco de areia e a ilha prende a respiração. Em meados de agosto, a faixa de terra irregular em Lunga Point já havia mudado a geometria do Pacífico. Para Tóquio, era um incômodo. Para os fuzileiros curvados sobre paz no calor, era salvação. O campo Henderson, batizado em honra ao Major Lofton Henderson, morto em Midway, garantia que os americanos não recuariam novamente. Todos os dias, engenheiros raspavam coral e argila sob fogo, montando uma pista de pouso longa o suficiente para lançar a salvação da selva. Em uma semana, os caças F-4F Wildcats e bombardeiros SBD Dauntless subiram aos céus, elevando-se na névoa, desafiando a derrota. Daquele instante, o equilíbrio diurno se alterou. Todo navio, barcaça ou transporte japonês que entrasse num raio de 200 milhas podia ser atacado por aviões daquela estreita faixa de coral. O campo Henderson tornou o mar uma armadilha diurna. Orgulhosos destroyers japoneses, outrora predadores intocáveis, viraram corredores noturnos, o infame Expresso de Tóquio. Trovejavam pelo slot à noite, lançando homens e caixas nas praias, sumindo antes do amanhecer. Mas o que entregavam nunca era suficiente. Traziam corpos, não peso.
Sem artilharia, tanques ou combustível a granel, a Força Aérea Cactus dominava de dia. Aviões americanos de Henderson saíam como vespas, destruindo qualquer comboio japonês que ousasse ficar após o nascer do sol. Pilotos pousavam aviões danificados em pistas de terra, reabasteciam de barris e decolavam antes da lama secar. Dormiam em trincheiras ao lado dos aviões, ouvindo o trovão de bombardeiros japoneses que raramente acertavam. Para os fuzileiros, cada amanhecer com aviões no ar era mais um dia de vida. Para o Japão, a percepção veio lenta e amarga. Quem controlava aquela pista controlava a ilha, e quem controlava a ilha controlava o mar circundante. O Império podia dominar a noite, mas os americanos agora dominavam o tempo. Com a selva fumegava e as moscas se adensavam, a primeira ofensiva da guerra havia silenciosamente se tornado seu primeiro pivô. E na escuridão, além do brilho de Henderson, o coronel Ichiki estava se preparando para provar que o espírito ainda podia ofuscar o aço. Na noite de 20 de agosto de 1942, a selva perto do rio Ilu, o Tenaru, estava escura como tinta. Ichiki acreditava que a vitória viria antes do amanhecer. Seus homens fixaram baionetas, apertaram capacetes e sussurraram a mesma frase que os havia levado pela China: "Espírito conquista o aço." Às 2 da manhã, quase 900 soldados avançaram, atacando pelo banco de areia que os separava do campo Henderson. A lua brilhou em rifles e espadas enquanto os gritos de batalha cortavam o ar úmido. Mas, invisível entre as palmeiras, a geometria os aguardava. Engenheiros navais mediram cada pé da foz do rio. Metralhadoras Browning M1917 refrigeradas a água, seus canos apontados para se cruzar sobre o banco de areia. Atrás deles, canhões antitanque de 37 milímetros estavam carregados com munição de fragmentação, enormes rajadas de aço. Quando a primeira onda japonesa atingiu o meio do rio, a selva irrompeu. Raios vermelhos cortaram a escuridão. As Brownings rugiam sem pausa. O vapor sibilava de suas jaquetas enquanto despejavam água nas mangas ferventes. Homens gritavam correções de tiro, mandíbulas cerradas, enquanto o chão sumia sob cocos estilhaçados e corpos dilacerados. Onda após onda atingiu a linha, cada vez menor. Granadas voavam em arco, baionetas brilhavam e, por momentos, fuzileiros e japoneses lutaram corpo a corpo em crateras ensanguentadas. Porém, cada ataque recebia fogo de precisão. Cada tentativa cedia ao ritmo incessante americano. Às 4 horas, o banco de areia virou cemitério. Corpos flutuavam na arrebentação, armas em raízes e cipós. Ao amanhecer, o silêncio caiu, quebrado apenas pelo avanço lento de 5 tanques M3 Stuart rolando pelo rio. Caçaram os feridos nos coqueirais, disparando projéteis de fragmentação nas árvores. O que Ichiki prometera ser um triunfo virou aniquilação. Dos 917 homens, mais de 800 morreram. O próprio Ichiki jazia entre eles, espada ao lado do corpo. Os americanos perderam 40. O mito da invencibilidade japonesa teve sua primeira rachadura na lama do Tenaru. Mas Tóquio ainda não acreditaria nisso. Após a aniquilação de Ichiki, o Japão recusou-se a aceitar a derrota. Viu apenas um atraso. Reforços apagariam o constrangimento. Destroyers rápidos viraram tábuas de salvação, transformando as noites em Guadalcanal em rastros e trovões de motores. Os fuzileiros americanos o chamaram de Expresso de Tóquio. Mas para os japoneses era desespero com hora marcada. Cada navio elegante transportava centenas de homens, mas pouca carga. O que chegava eram soldados famintos e sem equipamento. Fuzis, sim, mas sem armas, veículos ou rações adequadas.
Um exército de sombras desembarcando sob blackout, carregando fé em vez de comida. De agosto a setembro, as corridas de destroyers se multiplicaram. 5.000 homens da brigada do Major-General Kawaguchi desembarcaram a leste do campo Henderson para renovar a ofensiva do Japão. O sistema era rápido, eficiente, até elegante, mas fundamentalmente falho. Cada homem custava combustível que o Japão não podia gastar, e cada viagem deixava para trás o que faz homens virarem exércitos: artilharia, munição, remédios, arroz. Soldados sobreviviam com o que podiam carregar, coletavam raízes e frutas da selva e rezavam por mais que ordens na próxima corrida expressa. Os americanos observavam do aeródromo de dia, registrando a fumaça dos destroyers em fuga, expostos pelo sol. A Força Aérea Cactus atacava ao clarear do oceano, eliminando os retardatários antes que sumissem. Cada amanhecer trazia os mesmos destroços, óleo, detritos e corpos sem vida na arrebentação. Fuzileiros revistaram mochilas japonesas e as acharam leves. Um oficial escreveu: "Eles vêm com rifles e coragem, mas a coragem não pode ser comida." Na primeira semana de setembro, a selva voltava a encher-se de movimento invisível. Os homens de Kawaguchi se reuniam no interior, sussurrando sobre mapas e afiando baionetas. Desta vez, não atacariam um banco de areia. Eles viriam pelas colinas, pelas cristas afiadas ao sul do campo Henderson, onde a selva poderia escondê-los e a escuridão poderia guiá-los. O próximo ataque seria mais inteligente e mais rápido, mais mortal, ou assim eles acreditavam. 12 de setembro de 1942. A selva ao sul do campo Henderson pulsava com ruídos e antecipação. A força do Major-General Kawaguchi, quase 3.000 homens, moveu-se pelas ravinas, seus uniformes encharcados, rifles escorregadios de suor. O objetivo: a crista que dominava o aeródromo. Se a tomassem, a pista de Henderson cairia em horas. Era um plano ousado, mas os americanos já haviam lido o terreno como uma escritura. O tenente-coronel Merritt Red Mike Edson, comandante do 1º Batalhão de Fuzileiros, já sabia o que viria, pois havia explorado a crista dias antes. Os 840 homens de Edson se entrincheiraram na estreita crista. Tinha pouco mais de 900 metros de comprimento, flanqueada por ravinas tão profundas que engoliam o som. Metralhadoras foram postas em campos de tiro interligados, morteiros zerados em cada aproximação e artilharia pré-mirada a poucos metros de suas linhas. Não havia plano B, apenas uma linha perfeita para resistir. Ao escurecer, a chuva, suave e enganosa, começou a cair. Então veio o som. Sussurros em gritos, galhos quebrando, o coro crescente de homens avançando. A primeira onda atingiu como uma avalanche. Sinalizadores deixaram a crista branca como o dia. Os fuzileiros atiraram até os canos ficarem vermelhos, até a munição acabar e os cartuchos vazios queimarem suas mãos. Os japoneses vieram em ondas, alguns rastejando pela grama, outros gritando enquanto saltavam em direção ao tiroteio. Quando posições eram tomadas, os fuzileiros contra-atacavam com facas, pistolas e punhos. O sargento John Basilone, preso atrás de uma metralhadora, manteve sua arma disparando sozinho após a morte de ambas as equipes, desobstruindo-a manualmente enquanto inimigos se aproximavam. Ao amanhecer, a crista parecia rasgada por uma tempestade. Edson percorreu a linha, pálido, seus homens com olhos fundos. Eles resistiram, mas o custo foi brutal. Naquela noite, os japoneses vieram novamente, mais fortes, invadindo a crista em ondas. Fuzileiros lutaram até as armas derreterem, as mãos empoladas de calor e recuo. Quando a luz finalmente rompeu em 14 de setembro, a força de Kawaguchi havia desaparecido. Centenas de mortos nas ravinas, seu ataque quebrado para sempre.
Os fuzileiros a chamaram de crista sangrenta. O Japão a chamou de impossível. Ambos estavam certos. Após a crista sangrenta, os lados pausaram, cada um com conclusões bem diferentes. O comando japonês acreditava que a derrota era temporária, uma falha de tempo, terreno ou clima. Os americanos viram algo muito maior tomando forma, prova de que a guerra não era mais vencida pela bravura, mas por sistemas. Guadalcanal se tornou uma máquina. Tudo nela, artilharia, poder aéreo, logística, tendas médicas, fazia parte. Pela primeira vez, os militares dos Inés e Larewa estavam aprendendo a lutar como um organismo único e coeso, onde cada bala e projétil disparado fazia parte de um ritmo sincronizado de sobrevivência. Do alto, o campo Henderson zumbia como um pulsar industrial. Aviões pousavam, reabasteciam e decolavam em rotação sem fim. Fuzileiros no solo sabiam que, a qualquer hora, podiam pedir fogo da artilharia, bombas da Força Aérea Cactus ou mesmo fogo naval de destroyers ao largo da costa. Linhas de comunicação, rádios e sinalizadores converteram caos em coordenação. Os japoneses tinham coragem de sobra, mas isso não podia substituir redes de rádio, depósitos de combustível ou peças. O poder de fogo americano não era apenas mais pesado, era mais inteligente. Observadores agachados atrás de samambaias retransmitiam coordenadas a baterias de artilharia que lançavam projéteis a 100 jardas das linhas amigas em minutos. Artilheiros de morteiro calibravam ângulos por instinto, ajustando o fogo conforme os ataques se moviam pela selva. As Browning M1917, armas que dizimaram o regimento de Ichiki, zumbiam sem parar, alimentadas pela cadeia de suprimentos. Munição chegava por tonelada não em punhados. Água para resfriamento vinha em fluxos constantes, levada por homens cientes da sua importância. Para os japoneses, suprir era improvisar. Soldados tiravam munição dos mortos, derretiam chumbo para balas e levavam arroz em capacetes. Suas metralhadoras, tipo 96 e tipo 99, eram leves e móveis, mas superaqueciam e afundavam na lama. Morteiros disparavam esporadicamente. Projéteis de artilharia eram tão poucos, racionados como ouro. Mesmo com ordens de fogo pesado, os resultados se resumiam a poucas explosões antes do silêncio. No final de setembro, engenheiros americanos construíram estradas no pântano, estenderam a pista e fizeram tanques de combustível com tambores de óleo recuperados. Eles haviam transformado um ponto de apoio primitivo numa base operacional que resistiria a tudo, menos a destruição total. Os comandantes japoneses, fiéis ao espírito sobre a estrutura, planejavam ataques baseados na coragem, não na capacidade. Eles não tinham conceito de redundância, sem geradores, comunicações secundárias ou peças de reposição. Quando algo falhava, ficava falho. O contraste era impiedoso. Fuzileiros apoiados por ar e artilharia podiam substituir uma metralhadora em questão de horas. Pelotões japoneses sem suas armas frequentemente lutavam com baionetas. Cada novo encontro ampliava a lacuna tecnológica, revelando o quão despreparado o Japão estava para uma guerra industrial. Nunca havíamos imaginado, escreveu um sobrevivente japonês, que um inimigo pudesse coordenar fogo aéreo, terrestre e marítimo de forma tão rápida e perfeita. Era como lutar contra o próprio céu. O espírito impulsionava um homem ao ataque, mas os sistemas guiavam um exército na campanha. Em Guadalcanal, esses sistemas como suprimento, comunicação, manutenção e organização eram armas invisíveis, mais letais que balas. Os japoneses aprendiam isso com sangue. Os americanos a aperfeiçoavam a cada noite. Ambos os lados se rearmavam para a próxima ofensiva, e a verdade era inevitável. A guerra não era mais um concurso de bravura, mas de resistência, e a resistência do Japão estava se esgotando.
Em outubro de 1942, o Império estava sem paciência e opções. O almirante Yamamoto ordenou uma nova ofensiva para reconquistar Guadalcanal de vez. Tropas do Pacífico, veteranos da China e restos de unidades desfeitas da Nova Guiné afluíram. Eles creram que este seria o golpe decisivo, apagando a vergonha de Ichiki e Kawaguchi. O Japão lançou tudo o que ainda podia mover: homens, artilharia e até um punhado de tanques. Foi uma aposta escrita com tinta de desespero. O plano japonês era complexo, com ataques coordenados de múltiplas direções. Uma força atacaria o rio Matanikau a oeste. Os 5.600 homens do Major-General Umio Nazu virariam para o sul pela selva para atacar o campo Henderson por trás. Foi o maior assalto terrestre da campanha e, para muitos daqueles soldados, o último. Em 23 de outubro, a ofensiva começou sob forte chuva. O ataque de Matanikau desmoronou quase imediatamente. 9 tanques foram transformados em metal em chamas em minutos por canhões antitanque dos fuzileiros e artilharia concentrada. O que restou da força se dispersou, deixando o avanço sul para enfrentar os americanos sozinho. Naquela noite, as colunas de Nazu saíram da escuridão, movendo-se silenciosamente pela selva gotejante. À frente, posições de fuzileiros navais e do exército, ancoradas pelo 1º Batalhão do Tenente-Coronel Louis Chesty Puller e reforçadas pelo 164 Regimento de Infantaria. Eles estavam esperando. Os fuzileiros haviam cavado fundo, metralhadoras, morteiros e artilharia calibrados tão precisamente que a primeira onda desapareceu sob fogo antes de alcançar a cerca. A batalha que se seguiu foi o caos e a resistência em carne e osso. Infantaria japonesa atacava em ondas, iluminada por sinalizadores, suas silhuetas abatidas em flashes laranja. Quando metralhadoras emperravam, fuzileiros usavam pistolas, fuzis e pás. Portadores de munição rastejavam sob o fogo, arrastando cintas de cartuchos na lama. Chesty Puller percorria a linha de frente sob fogo, gritando ordens, acordando homens com chutes, impedindo que a barreira se rompesse. Sargento John Basilone, já experiente na crista sangrenta, foi novamente o pivô da sobrevivência. Quando suas 2 equipes de metralhadoras foram mortas, ele lutou sozinho, desobstruindo e reparando armas, carregando munição pelo inferno. Ao amanhecer de 25 de outubro, a ofensiva de Nazu desintegrou-se, cobrindo o chão da selva com corpos. O próprio general Nazu estava morto, abatido por fogo de metralhadora durante um dos ataques finais. Mais de 2.000 soldados japoneses jaziam imóveis, sua coragem gasta contra a geometria e o aço. As perdas americanas foram pesadas, mas superáveis, com várias centenas de mortos ou feridos. O campo Henderson permaneceu intacto, sua pista ainda operacional, seus aviões ainda voando. A ofensiva que deveria virar o jogo, em vez disso, selou o destino do Japão em Guadalcanal. O que veio a seguir não se desenrolaria na selva, mas no mar inquieto e escuro de sangue que a cercava. Se Guadalcanal era a bigorna, as águas ao seu redor eram a forja. De 12 a 15 de novembro de 1942, os mares ao redor da ilha explodiram em uma das mais brutais batalhas navais de toda a guerra, a Batalha Naval de Guadalcanal. Era o caos encarnado. Sinais de radar virando tiroteio, navios atirando a queima-roupa na escuridão, holofotes cortando a chuva e a fumaça. Quando terminou, ambas as marinhas haviam sido dizimadas, mas apenas uma se recuperaria. Na primeira noite, uma força japonesa, com os encouraçados Hiei e Kirishima, avançou sobre o campo Henderson para aniquilá-lo. Esperando por eles estava um grupo americano em menor número, cruzadores e destroyers, sob os contra-almirantes Daniel Callaghan e Norman Scott. Na confusão noturna, ambos almirantes morreram e os americanos perderam 2 cruzadores e 4 destroyers.
mas o sacrifício deles havia quebrado o ritmo do ataque. O Riei ficou avariado, vermelho sob o brilho dos projéteis estelares. Pela manhã, aeronaves do campo Henderson e do Enterprise a finalizaram. O bombardeio japonês falhou. Na segunda noite, o Kirishima tentou, mas a Marinha dos Estados Unidos estava pronta. O encouraçado Washington, guiado por radar na escuridão, disparou 9 projéteis de 16 polegadas a queima-roupa. Cada impacto rasgou a blindagem de Kirishima como papel, virando seus convéses no inferno. Emborcou antes do amanhecer, levando centenas de marinheiros. Para o Japão, a perda de 2 navios de guerra em uma semana foi um golpe irreversível. Mas a verdadeira catástrofe veio após aquela batalha. Os japoneses tentaram enviar um enorme comboio de reforços para Guadalcanal, com 11 transportes levando a 38ª Divisão e toneladas de equipamento vital. Bombardeiros do campo Henderson e fogo naval americano transformaram o mar em um cemitério flutuante. Só 4 transportes chegaram à ilha e foram destruídos antes do descarregamento. Quase 5.000 homens se afogaram, foram queimados ou mortos antes mesmo de poderem pisar em terra. Os poucos que chegaram à costa tinham apenas fuzis e estômagos vazios. Cavam trincheiras rasas, aguardando suprimentos que nunca viriam. Do lado americano, os pilotos no campo Henderson brindavam a sobrevivência com café feito de água da chuva e riam dos destroços que fumegavam logo além da pista. Os fuzileiros não sabiam, mas aquela semana quebrou a capacidade japonesa de guerra sustentada em Guadalcanal. O Império desferiu seu último golpe errando. O oceano, outrora a maior arma do Japão, tornara-se agora seu carrasco, e em terra, os homens deixados para trás enfrentariam um inimigo muito pior que as balas: a fome. Em dezembro de 1942, Guadalcanal era menos campo de batalha, mais cemitério pulsante. Os soldados japoneses ainda vivos na ilha não lutavam mais contra os americanos. Eles estavam lutando contra a fome, a doença e o tempo. A selva silenciava, exceto pela tosse dos doentes e moscas. Homens cambaleavam com pernas esqueléticas, fracos para carregar fuzis. As rações de arroz caíram a um punhado diário. Alguns mastigavam grama. Outros ferviam o couro de suas mochilas para sobreviver. Malária e disenteria dizimaram o 17º Exército, matando mais rápido que balas. Para cada soldado apto, 2 jaziam febris na lama. Do lado americano, a vida mal era fácil, mas era muito mais organizada. Comboios chegavam regularmente sob proteção aérea de Henderson. Os fuzileiros recebiam rações, cuidados médicos e rodízios de descanso. Substituíam canos, revezavam divisões e expandiam aeródromos. A máquina seguia funcionando. Já o sistema japonês colapsou totalmente. Destroyers que antes levavam homens, agora levavam mortos. Comandantes choravam abertamente enquanto registravam números de baixas que não faziam sentido estratégico. Batalhões reduzidos a dezenas, companhias a um dígito. O orgulhoso exército que havia prometido retomar o campo Henderson se desintegrou em uma sombra faminta.